Olá a todos! Neste vídeo iremos abordar a excitabilidade das membranas e o potencial de ação. A comunicação entre células ocorre por meio de sinais eletroquímicos que estão sujeitos a um balanço sensível. Este processo só é possível porque existe uma distribuição de íons ao longo das membranas, de modo a criar uma diferença de potencial elétrico entre o espaço intra- e extracelular, designado de potencial de membrana. Num estado de repouso, a diferença de potencial é estável e depende do equilíbrio eletroquímico, o chamado potencial de repouso. Assim sendo, a alteração deste gradiente implica uma alteração da permeabilidade iónica da membrana, que passa do potencial de repouso a um potencial de ação. Este processo é a base para a transmissão de informação no sistema nervoso. Explicando de forma geral como ocorre este fenómeno, temos uma determinada célula em estado de repouso, por exemplo, uma célula nervosa. Nestas condições, o meio intracelular é mais negativo que o extracelular. Isto ocorre porque a membrana é impermeável aos íons de sódio e tem uma permeabilidade próxima do potencial de equilíbrio dos íons de potássio. Em repouso, a polaridade do potencial é variável, em geral entre menos 60 mV a menos 90 mV, dependendo do tipo de célula e da região específica de algumas células, como os neurónios. Só há despolarização da membrana e eventual propagação do potencial elétrico quando um estímulo é suficientemente intenso para a despolarização alcançar o limiar de excitabilidade da respectiva célula. Neste processo, ocorre a abertura dos canais de sódio com a eletropositividade do espaço intracelular, originando um potencial de ação. No potencial de ação, temos uma fase de despolarização, em que há um aumento das cargas positivas do meio intracelular acima do limiar de excitabilidade. É uma fase marcada por um elevado influxo de íons de sódio. E logo depois ocorre a inativação dos canais de sódio e posterior abertura dos canais de potássio, o que condiciona a repolarização. É importante referir que, em algumas células, a membrana excitada não repolariza imediatamente à despolarização. O potencial intracelular eletropositivo permanece num platô durante alguns milissegundos. Isto acontece nas fibras musculares cardíacas, devido à entrada de íons de cálcio no espaço intracelular, no processo de despolarização. No processo de repolarização, ocorre o fenómeno de hiperpolarização, devido ao processo lento de extrusão dos íons de potássio para o espaço extracelular. Por exemplo, se no estado de repouso a voltagem for menos 70 mV, durante a hiperpolarização a voltagem seria ainda mais negativa, por exemplo, menos 80 mV. Este processo de despolarização celular não altera a concentração iónica de forma relevante para a célula. No entanto, a despolarização/repolarização consecutivas podem conduzir a célula a um fenómeno de hiperpolarização. De forma a evitar este problema, a célula tem um mecanismo energético da bomba sódio-potássio, pela ação da qual saem 3 íons de sódio em troca da entrada de 2 íons de potássio. No período de despolarização, a célula está num período refratário absoluto. Isto é, não pode ser reexcitada, o qual antecede o período refratário relativo, no qual os canais de sódio podem ser reabertos mediante um estímulo de intensidade superior àquele suficiente a atingir o limiar na condição de repouso. Agora que compreendemos a excitabilidade da membrana e os potenciais de ação, é importante saber como é que a informação passa de um neurónio para outro. É para isso que servem as sinapses. As sinapses são junções entre dois neurónios, ou entre um neurónio e outra célula, como uma célula muscular, que permitem a transmissão de sinais. As sinapses podem realizar-se entre dendritos e os axónios, axodendríticas, entre os axónios e o corpo celular, axossomáticas, ou entre dois axónios, axoaxonais. E existem dois tipos principais de sinapses, as elétricas e as químicas. Nas sinapses elétricas, a transmissão ocorre diretamente entre neurónios através de junções comunicantes. São rápidas e bidirecionais. Já as sinapses químicas envolvem a libertação de neurotransmissores na fenda sináptica, que se ligam a receptores na célula pós-sináptica, originando uma resposta. Este tipo é mais comum e unidirecional. Tendo visto o que são os potenciais de ação e as sinapses, existem dois conceitos importantes subjacentes, os EPSPs e os IPSPs. Os EPSPs, potenciais pós-sinápticos excitatórios, e IPSPs, potenciais pós-sinápticos inibitórios, são respostas elétricas que ocorrem nas células nervosas, como consequência da transmissão sináptica, ou seja, quando o neurónio comunica com o outro.
Estas respostas são fundamentais para o controle dos sinais no sistema nervoso. O EPSP é um sinal elétrico excitatório, ou seja, aumenta a probabilidade de um neurónio pós-sináptico gerar um potencial de ação. Isto ocorre, por exemplo, com a ligação de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, que promovem a entrada de íons sódio para dentro da célula. O IPSP é um sinal elétrico inibitório, ou seja, diminui a probabilidade do neurónio pós-sináptico gerar um potencial de ação, ou tornar o meio intracelular mais negativo. Tal acontece com a ligação de neurotransmissores como o GABA, o que facilita a entrada de íons cloro e a saída de íons potássio da célula. No neurónio, muitos EPSPs e IPSPs ocorrem ao mesmo tempo. É a soma destes potenciais que determina se o neurónio vai despolarizar ou não. A integração é feita de duas formas. A somação espacial, quando vários EPSPs ou IPSPs de diferentes sinapses chegam ao mesmo tempo em diferentes partes da célula, e a somação temporal, quando vários EPSPs ou IPSPs ocorrem rapidamente na mesma sinapse, de modo que eles somam no tempo. Se houver mais EPSPs excitatórios, o neurónio poderá atingir o limiar e despolarizar. Se houver mais IPSPs inibitórios, o neurónio ficará inibido e não despolarizará. Resumindo, o EPSP estimula a célula, tornando-a menos eletronegativa, como tal, mais próxima de gerar um potencial de ação. O IPSP inibe a célula, tornando-a mais eletronegativa e menos provável de despolarizar. A soma destes dois sinais, excitatórios e inibitórios, decide se o neurónio irá gerar um potencial de ação e transmitir o sinal. Esses mecanismos são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso, permitindo o controle preciso da atividade neural, desde a regulação de movimentos até ao processamento de emoções e pensamentos. A placa motora, ou junção neuromuscular, é o ponto de encontro entre um ramo terminal do axónio motor e a fibra muscular, causando a contração muscular. Mas o que é que acontece concretamente nesta interação? Como é que passamos da informação do neurónio para a contração dos nossos músculos? O neurónio motor medular despolariza de forma reflexa, ou por informação descendente das áreas motoras cerebrais. Este potencial propaga-se pelo axónio motor, de forma a que esta informação chegue à sua terminação. No botão terminal do ramo motor ocorre a libertação de um neurotransmissor, a acetilcolina, na junção neuromuscular. É importante frisar que as sinapses que ocorrem na junção neuromuscular são sinapses químicas. A acetilcolina libertada vai ligar-se aos seus receptores colinérgicos, nicotínicos, na membrana do músculo, de forma a abrir os canais de sódio, originando a despolarização das fibras musculares. A zona especializada da membrana muscular que tem os receptores da acetilcolina do músculo é a placa neuromuscular, que integra a acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina após a mesma exercer o seu efeito. No entanto, há situações em que temos a destruição da placa neuromuscular e, consequentemente, dos receptores da acetilcolina. Se não temos receptores disponíveis, a acetilcolina libertada na fenda sináptica não despolariza as fibras musculares. Qual o resultado disto? Iremos ter fadiga e fraqueza muscular. São, na verdade, as manifestações da miastenia gravis. Os doentes que sofrem de miastenia gravis geralmente apresentam disfagia, disfonia, diplopia, ptose ou até mesmo dispneia. Isto tudo porque a sua placa muscular tem uma disfunção. Chegamos ao fim de mais um vídeo de fisiologia. Esperamos que tenha sido útil. No entanto, deves aprofundar estes conhecimentos mais tarde. Não te esqueças de consultar os nossos resumos de fisiologia. Até à próxima!